Boa noite, senhoras e senhores. O Conversas Cruzadas de hoje vai discutir o lançamento ontem pela Presidente da República, Dilma Rousseff, do Plano das Concessões, o pacote para a infraestrutura em parceria com a iniciativa privada. Por esse plano, o governo federal anuncia um investimento de 56 bilhões de reais até o ano de 2018 e dá ênfase ao renascimento do transporte ferroviário no Brasil, com o que estaria diversificando a logística do transporte e, sobretudo, aliviando o modal rodoviário predominantemente e sabidamente saturado. A novidade é que a proposta seguirá o modelo de parceria público-privada, incluindo rodovias e ferrovias, e anunciando o maior programa de concessões da história do Brasil. Para o Rio Grande do Sul, a presidente Dilma anunciou a ferrovia ligando São Paulo ao Porto de Rio Grande, passando por Porto Alegre, embora ainda se desconheçam maiores detalhes e nem tendo havido qualquer discussão prévia aqui no Estado. Entretanto, informou também a presidente que o cronograma prevê estudos até fevereiro do ano que vem e a assinatura de contrato até setembro de 2013 para a ferrovia. Na próxima semana, o plano de concessões terá o lançamento referente também a portos e aeroportos. Por tudo, o Conversas Cruzadas quer debater com seus convidados sobre viabilidade, até mesmo sobre a crença de concretização desse plano anunciado, principalmente quando se sabe que nem o PAC 1 e nem o PAC 2 tiveram conclusões até hoje, sequer de 30% do prometido. É o tema de hoje. Nós aqui não estamos desfazendo de patrimônio público para acumular caixa ou reduzir dívida. Nós estamos fazendo parceria para ampliar a infraestrutura do país, para beneficiar sua população e seu setor privado, para saldar uma dívida de décadas de atraso em investimentos em logística e, sobretudo, para assegurar o menor custo logístico possível, sem monopólios. Para tratar desse tema, são convidados da TV Com o deputado estadual do PT, Nelsinho Metalúrgico, o economista e consultor de empresas Paulo de Tarso Pinheiro Machado, a professora de economia na URGS, Gláucia Campreguer, e o diretor executivo da Agenda 2020, Ronald Krumenauer. O programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, constrói um mundo melhor, CIEE, Ações Sociais que Transformam, e Sistema Fê Comércio. Com você a gente faz a economia girar. A agenda empresarial do Conversas é um oferecimento de Merigo Estruturas Metálicas, fazendo parte de sua história. E o nosso telespectador pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do nosso telespectador tem aqui o patrocínio da vinícola Laurentia Vinhedos do Brasil. Diretor executivo da Agenda 2020, Ronald Krumenauer, qual é a sua avaliação, a sua apreciação neste plano de concessões ontem anunciados? Boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite, companheiros de debate, telespectadores da TV Com. Eu acho mesmo que a presidenta Dilma tenha dito agora há pouco aí no VT que rodou que esse plano não é para aliviar a caixa, mas mesmo que tivesse esse objetivo, eu acho que seria muito bem-vindo, porque também se faz parceria para diminuir os custos, no caso, entre o poder público e a iniciativa privada, né? E sempre uma iniciativa como essa, que traz a parceria com a iniciativa privada, seja ela através de concessões, seja ela através de participação público-privadas, as famosas PPP, sempre ajudam a ter uma maior agilidade, uma maior rapidez na solução desses problemas sérios de infraestrutura, uma burocracia que pode ser diminuída com a participação da iniciativa privada e principalmente sinaliza por um futuro diferente para o Brasil.
Então, acho, numa primeira avaliação, extremamente positivo que tenha se tomado essa iniciativa. Se isso tudo vai poder se concretizar, se nós vamos poder atingir os objetivos propostos, o tempo proposto, e se isso não vai terminar somente numa série de intenções, uma série de projetos, isso o tempo dirá. Mas creio que não, pela ênfase que foi dada a essa iniciativa e principalmente por entender, e acho isso muito louvável, o poder público e indiferente de partido, entenda que com a participação privada nós podemos fazer mais coisas em menos tempo. Lamento, e acho muito lamentável, aí, principalmente como a representante da Agenda 2020, que é um movimento da sociedade civil organizada, em parceria com o poder público, mas que nasceu na sociedade civil organizada, que nós não temos sido mais contemplados, que o Rio Grande do Sul tenha ficado somente aí com talvez, quem sabe, uma ferrovia entre São Paulo e Rio Grande, que ainda é um anúncio, ainda é um plano, mas tem todo um projeto que precisa ser desenvolvido, então levaremos tempo, talvez 4, 5 anos. E o modal rodoviário, nós temos ficado completamente de fora. Os motivos para isso, né? O Rio Grande do Sul é o custo de logística mais elevado do Brasil, entre os estados. O Brasil já tem um custo de logística muito acima dos países desenvolvidos, mais ou menos o dobro, por exemplo, dos Estados Unidos e alguns países de primeiro mundo da Europa, e o Rio Grande do Sul especialmente com um custo de logística muito alto. O que tem dentro desse custo de logística? Tem essa questão das condições das estradas, a não utilização de outros modais, como está sendo proposto agora com o modal ferroviário, as nossas hidrovias, que têm quilômetros, 1.000 quilômetros aproximadamente de hidrovias em condições de serem utilizadas que não utilizam. O armazenamento nosso, por exemplo, quando nós temos super safras, não foi o caso desse ano, mas nos anos anteriores aí a nossa capacidade de armazenamento é menor do que a nossa produção de grãos. E nosso aeroporto, faz 20 anos que nós estamos aí lutando pela ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho e até agora não conseguimos desatar. Todos os meses e todos os anos aparecem motivos diferentes, mas na prática não conseguimos levar adiante. Isso tudo está dentro deste grande custo de logística que o Rio Grande do Sul aí tem uma carga muito elevada. Creio que o motivo não tenha sido só técnico. Acho que a motivação também é política. O Estado do Rio Grande do Sul, e aí eu não falo especificamente desse governo, mas talvez os últimos 30 anos, pelo menos, a gente tem sempre tomado atitudes que são diferentes dos diferentes governos federais, e acho que, mais uma vez, nós estamos pagando por isso, né? Recentemente, nós criamos aqui a empresa gaúcha de rodovias, né? Quer dizer, que vai contra uma política que está sendo adotada pelo governo federal. Isso não quer dizer que nós não possamos ter uma boa administração dessa empresa, mas quer dizer que as atitudes ou as decisões que nós tomamos aqui, e aí repito, isso não é só do governo que agora está presente, isso é uma decisão normalmente de sociedade, porque se a sociedade entendesse diferente, as decisões teriam outro caminho, mas nós caminhamos normalmente para questões diferentes daquilo que está sendo proposto no governo federal. E acho que isso nos ajuda, às vezes, a ficar um pouco atrasado em várias questões, em várias outras áreas importantes aí de desenvolvimento do Estado e do país. Professora de Economia, Gláucia Campreguer, boa noite. Boa noite, Lazier. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de, inclusive, explicar aos telespectadores e mesmo aos companheiros aqui da mesa que eu não sou especialista em nenhuma das áreas que foram contempladas aí nesse momento no pacote, muito menos com as que ainda virão, de portos e aeroportos. Mas eu aceitei o convite de comparecer aqui hoje por causa de vários outros debates que a gente já teve aqui e que esse assunto do Estado, da intervenção do Estado, da parceria, das limitações, do porquê, sempre aparece, e eu acho que hoje, mais do que nunca, esse é um debate muito interessante de se fazer. A minha expectativa é que a gente saia daquele debate
que na política aparece com muita força. Para ter uma ideia, a Carta Capital está com duas matérias em sentidos muito diversos, né? E uma claramente dizendo, não, na prática está se dando recursos públicos para iniciativa privada investir. Se há recursos, por que não fazemos nós? E já um outro raciocínio dizendo, olha, não é bem assim. A despeito do Estado brasileiro ter tido um papel não apenas de organizar, de financiar, de dirigir e de arcar ele próprio com investimento nessa área, né, de infraestrutura no passado, as circunstâncias hoje são outras e os problemas, inclusive, de gestão para tocar um pacote como esse é pesado. Essa é a avaliação, pelo que eu tenho lido, do que aconteceu com os dois PACs. Né? Mais do que problemas de caixa, de contenção de recursos na hora de liberação do orçamento, etc. O que você está tendo é problemas de gestão prática mesmo, né? Enfim, então eu acho que esse é um bom debate para você ponderar o que pode ser feito, que tipo de harmonia a gente pode ter entre o Estado e a iniciativa privada. Acho que o pior debate seria esse apenas de privatização, concessão é privatização ou concessão não é privatização. Eu acho que a questão não se coloca por aí. E para avançar no que as medidas poderiam ser melhor focadas, por exemplo, na questão regional, né? Olha, será que de fato o Rio Grande do Sul ficou a dever, etc.? Para mim, eu acho que nisso o debate na própria sociedade tem que ir mais fundo. Por exemplo, há alguns anos atrás, antes do lançamento do primeiro PAC, o próprio governo federal, na época, fez um estudo muito denso, muito interessante. Eu não me lembro corretamente o nome, mas era quando o Ciro era ministro. Lembram? Né? E foi feito um estudo para o conjunto do país, mostrando as áreas de gargalo. Por exemplo, nessa época o Rio Grande foi contemplado por causa da história da fronteira. Né? Então, N regiões do Brasil tinham sido vistas como sendo importantes de ser olhadas em conjunto, o que é uma coisa que foi colocada aí agora, né, no texto aí do lançamento desse programa, que a ideia de você fazer alguma coisa sistêmica aparece agora como uma exigência. Então, para eu entender, olha, essa coisa sistêmica, as várias regiões, as necessidades que têm a ver com armazenagem, com distribuição, como é que os próprios modais de transporte se ligam, né? Até onde eu vou de carro, até onde eu vou de ferrovia. Enfim, para poder fazer uma avaliação que vá, não nessa Estado versus mercado, né? Iniciativa privada versus poder público, mas para se ter uma avaliação precisa desse pacote, eu acho que nós teremos que ir para além do próprio pacote, no sentido, inclusive, de ajudar o governo em outros estudos que a gente possa ter, que digam o seguinte, olha, faltou isso aqui, precisa mais disso aqui. Quer ver um outro exemplo? O primeiro exemplo que eu dei foi essa questão regional. O segundo exemplo é dos escritórios de engenharia. Né? Tem muita gente dizendo, olha, a capacidade brasileira hoje de prestação de serviço desse tipo está esgotada. Tem gente dizendo que o pacote é bom, não apenas para o Brasil receber investimentos estrangeiros, além do investimento público que vai ser feito aqui, para todos esses investimentos, mas para formar gente, para que a gente não seja só cliente das empresas internacionais, né? Como a gente precisa quando vai fazer um trem-bala, por exemplo, mas para que a gente comece a ser fornecedor. Né? Como a gente já teve até algumas grandes empresas no passado foram formadas nesse sentido. Mas, enfim, esse tipo de detalhamento do alcance do plano, eu só acho que pode ser feito se nós aqui, empresários, representantes do poder público, professores de economia e outros tantos, engenharia, etc., etc., sentarem e verem os detalhes, não apenas desse projeto, desse pacote, desse grande plano, né, feito de N projetos, mas também de outros estudos que possam ajudar a clarificar mais o que está faltando. Ok. Economista e consultor de empresas, Paulo de Tarso Pinheiro Machado. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, companheiros de debate, telespectadores. Lazier, eu gostaria de começar inicialmente esclarecendo conceitualmente o nosso telespectador de alguns aspectos que eu acho que são importantes, porque senão as coisas ficam meio soltas, né? O Brasil é um país, todos os anos o Fórum Econômico Mundial produz um relatório chamado Relatório Anual da Competitividade, que faz um ranking da competitividade dos países, e geralmente são 133, 130, 140 países que são ali comparados por uma série de critérios. Eles têm lá alguns critérios básicos,
E entre os critérios básicos, este documento, o fórum, ele estabelece o seguinte, que são requisitos básicos para você aumentar a competitividade de um país, 4 aspectos. Primeiro, o ambiente institucional, aí entra a questão da corrupção, se a política tem estabilidade, se os mecanismos institucionais são bastante sólidos e seguros. Democracia consolidada. Exatamente. O ambiente macroeconômico, obviamente, a estabilidade monetária, a questão do controle da inflação, a infraestrutura e a educação primária e a saúde. Esses são 4 elementos alavancadores de crescimento. Sem isso não há crescimento. Se a gente olhar destes 4, nós podemos dizer que nós temos um muito bom e os outros 3 com problemas muito graves. A começar pela saúde, a começar pela educação, os recentes indicadores mostram isso, né? O ambiente institucional com mensalões, corrupção, desvio de dinheiro, uma série de coisas, né? É um problema sério, em que pese nós temos, vamos dizer assim, estruturas institucionais formais, né? Consolidadas. Então, obviamente que o anúncio de um plano como esse... Sobrou qual, então, o bom? Sobrou a estabilidade macroeconômica, que eu acho que esse é um elemento positivo e que hoje há uma cultura nacional, por exemplo, que não tolera mais a inflação. Há um inconsciente coletivo na sociedade brasileira de que nós não podemos deixar que a inflação retorne. Ora, se a infraestrutura está dentro deste contexto, desses requisitos básicos que elevam a competitividade, para que o nosso telespectador entenda o que é fundamental a competitividade. Porque ela eleva a renda da sociedade, eleva a renda do país, eleva o PIB e, fundamentalmente, eleva a produtividade do trabalho, a produtividade do capital. Enfim, é um círculo virtuoso que um país experimenta quando passa a ter melhoras no seu indicador de competitividade. Um anúncio desse, obviamente, que não pode nos deixar tristes, não pode nos deixar deprimidos, ao contrário, tem que nos deixar alegres, porque ele vem ao encontro de uma destas fragilidades. Até porque, por exemplo, o Brasil, e aqui alguns dados importantes, o Brasil é hoje a 4ª extensão, vou pegar aqui a questão das rodovias, né? É o 4º país em extensão de rodovias do mundo, ele só perde para os Estados Unidos, para a Índia e para a China, tá? Para ser mais preciso, o Brasil tem 1.700.000 quilômetros de rodovias, né? Mas, pasmem, tem apenas 12% destas rodovias, o equivalente a 196, 190 mil quilômetros, pavimentadas. Só 12 quanto? Só 12%. Contra 64 da Índia, 64 dos Estados Unidos, 47 da China e 81 da China e 47 da Índia. Ou seja, nós estamos realmente muito atrasados, muito alguém. Eu estou pegando só a rodovia, eu não estou falando aquilo da intermodalidade, que parece que no pacote também está contemplado com a questão das ferrovias. Então, a Índia tem, porque a Índia é mais pobre que o Brasil. É verdade. Mas a Índia tem, enquanto foi colônia inglesa, tinha muita ferrovia, né? É verdade, mas eles têm um percentual de rodovias pavimentadas maior que o do Brasil, e que obviamente tem uma extensão maior que a nossa. Então, em que pese a pobreza deles, neste fator eles têm um diferencial maior do que o nosso. Muito bem, então obviamente que o pacote, o plano nesse contexto, eu não quero aqui também, exemplo do que a Glaucia levantou nesse momento, discutir a questão aí de clivagem ideológica, se isso é para lá, se isso é para cá, né? É óbvio que isso vem ao encontro de uma grande fragilidade estrutural do país, que se arrasta, e nós todos sabemos, ao longo do tempo. O que eu lamento? Eu lamento que chegue atrasado. Sim, mas pelo menos vem. É verdade. Acredita que vem? Que chega atrasado, é isso que eu vou entrar agora. Né? Porque na verdade fazem 4 anos e a presidente era chefe da Casa Civil do governo Lula quando foi lançado um pacote de 1,2 bilhões, né, para também fazer a mesma coisa, claro que não nessa magnitude, mas fundamentalmente em rodovias, duplicar, melhorar, fazer a manutenção. E pasmem, destes 1,2 bilhões, sabe quanto foi realizado? 100 milhões. E em quilômetros foram 270 quilômetros de obras de duplicação e concessão de estradas. O problema do Brasil não é o anúncio de plano e de pacote. O problema do Brasil é a recorrência da não efetividade. Acho que esse é o grande problema, esse é o grande temor,
Essa é a grande... Isso é o que nos frustra, né? Diante da magnitude e até pirotécnica do lançamento de um programa dessa natureza, porque as coisas não acontecem. Aqui está a prova. E pior, a prova está dentro deste próprio plano, deste próprio mandato de governo político. Por quê? Porque este plano de 1,2 bilhões foi anunciado há 4 anos atrás. Outra questão, a questão burocrática. Esse plano foi lançado em 2007. Houveram contratos que foram assinados 1 ano depois. Por quê? Por aspectos burocráticos, porque a burocracia não consegue dar conta. Mas esse agora foi lançado exatamente não, só um por minutinho, isso. só um minutinho. Isso é interessante. Só um minutinho, deixa eu... Sim, quando sim, falasse, sim, eu deixei tu... Eu sei que o Conversas é cruzada, mas vamos deixar a gente falar, depois a gente vem para as conversas. Tá? Então, quer dizer, são essas coisas, essa recorrência que o Brasil tem, e que aqui todo mundo fala fácil, gosta de falar, e faz solenidade, e monta um verdadeiro evento pirotécnico, né? Mas as coisas não acontecem. Além do que, não tem essa discussão se é concessão ou não é concessão, porque está muito claras as regras do jogo, é só ler o plano e você vai entender. É um processo de financiamento, tanto que diz o seguinte, alavancagem mínima. Sabe o que é alavancagem? A necessidade de recursos para investimento varia de 60% a 85%. E isso é financiamento do BNDES. Está aqui as condições. Por exemplo, as condições de financiamento para rodovias, juros de até 1,5% ao ano, carência de 3 anos e amortização de 20 anos. Ou seja, a iniciativa privada vai tomar recursos, sim, subsidiados no BNDES, cuja capitalização é feita, sim, ultimamente, com carga tributária do brasileiro. Isso tem que ficar claro, né? E com as ferrovias, juros de até 1%, com carência de 5 anos e amortização de 25 anos. Então, não tem o que discutir se é concessão, se não é concessão. É um grande plano de investimentos, alavancado por recursos públicos, liberados pelo BNDES, e, obviamente, quem vai tomar é a iniciativa privada. Vamos ouvir também o que pensa o deputado Nelsinho Metalúrgico, que está em primeiro mandato, ele é deputado do PT e foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita. Prazer em tê-lo aqui nesse programa pela primeira vez. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, os colegas aqui de Conversas Cruzadas. Boa noite aos telespectadores. Penso que esse plano de investimento em logística anunciado pela presidenta Dilma deve ser saudado por todo o povo brasileiro. Primeiro porque é recorrente, nós temos uma deficiência em infraestrutura de estradas, de rodovias, portos e aeroportos que determinam, em última instância, o grau de crescimento da nossa economia. Padecemos, por conta das deficiências que temos nas nossas estradas, nas nossas ferrovias, nos nossos portos e nos nossos aeroportos. Esse plano me parece que é um plano audacioso, na medida que se propõe, num curto espaço de tempo, alavancar investimentos na ordem de quase 80 bilhões nos primeiros 5 anos, e que vai dar conta de carências em estradas e ferrovias em grande parte do Brasil. E ele vem no momento, eu acho que isso é preciso demarcar, quando a economia, boa parte da economia do mundo está em retração. Enquanto na Europa, os governos se retiram dessa condição de indutor do crescimento para enfrentar a sua própria crise, o Brasil não fica imune a esses ventos que vêm de fora, e se não houver ações concretas de investimento, é bem provável que nós também venhamos a sofrer fortemente com essa retração da economia mundial. Me parece que quando a presidenta Dilma assume esse papel, de buscar, a partir da iniciativas de indução do Estado, investimentos na nossa infraestrutura, ela vislumbra a possibilidade do Brasil continuar crescendo. Nós, com toda a debilidade, com toda essa crise internacional, teremos um crescimento pequeno, mas crescimento. Outros países estão tendo retração do seu PIB.
Então, penso que é necessário que saudemos, né, essa iniciativa. Do ponto de vista dos trabalhadores, né, e eu, como metalúrgico, representante também dos trabalhadores metalúrgicos, saúdo porque há uma perspectiva de geração de quase 150 mil empregos a partir desses investimentos. Então, penso que esse programa, esse plano anunciado pela presidenta, né, pode servir inclusive de referência, né, para outros setores da economia que precisam da alavancagem, como foi dito aqui, do Estado para bancar esses investimentos. Agora, né? com relação ao Rio Grande do Sul, deputado Nelsinho, a referência é apenas a ferrovia. Como foi dito aqui pelo Dr. Ronaldo Krumenauer, em termos de rodoviária, de rodovia, nada foi referido quando nós estamos com rodovias completamente insuficientes e atravancadas. Bom, é preciso também levar em consideração que esse é um plano de investimento em logística de ferrovias e rodovias. Estamos aguardando, né, o anúncio de um plano também de investimentos em portos e aeroportos. E, obviamente, o Rio Grande do Sul, pela carência, né, e pelo esgotamento do nosso próprio aeroporto Salgado Filho, deve estar também sendo contemplado logo ali na frente com o anúncio desse novo plano. Mesma coisa também ao nosso porto de Rio Grande. Estamos no aguardo. Agora, eu quero registrar, Lazier, que em que pese que nós não estamos nesse plano anunciado ontem, né, a presidenta já assumiu o compromisso aqui, né, e vai vir anunciar a duplicação da nossa BR-116 de Guaíba a Pelotas, da duplicação da BR-290 de Eldorado até Pantano e também da duplicação da 386, né, de Itabaí até Lajeado. Obras importantes, né, de infraestrutura na nossa malha rodoviária, né, assim como é a construção da própria BR-448, né, que está em andamento. E é preciso também, né, que se registre que houve o anúncio, né, de investimentos de apoio governamental para o nosso metrô, de Porto Alegre e para a duplicação da ponte do Guaíba. Né? Quer dizer, há uma perspectiva de grandes investimentos em infraestrutura no nosso Estado. Então, em que pese que nesse momento, né, nesse anúncio, a obra, né, o investimento aqui é na ferrovia, né, ligando São Paulo a Rio Grande, né, nós estamos também recebendo vultosos investimentos e esperamos, né, na sequência, que possamos, né, ter anúncios que dê conta das nossas necessidades, no nosso caso específico do aeroporto Salgado Filho e do nosso porto. Sobre o aeroporto, não lhe parece que há um impasse, uma dúvida, quando se diz que está ultrapassado o aeroporto Salgado Filho? E já se fala que deverá acontecer um novo aeroporto, que seria em Nova Santa Rita. Então, parece assim à distância que o governo vacila entre investir em aprimoramento, em extensão do Salgado Filho, e aguardar um pouco mais e lançar o de Nova Santa Rita. Nós não devemos aguardar muito, né? Porque os estudos apontam que em 2016 já estará esgotada a capacidade do aeroporto Salgado Filho. Mas penso que essas iniciativas, como esse plano, e com essa lógica... fazer um aeroporto se leva 10 anos, mais ou menos. Por isso. Então, se tem que esperar 10 anos, é preciso cuidar de melhorar esse aqui até que venha um novo, né? Na Europa, em média, 15 anos. Os aeroportos que foram construídos levaram, em média, 15 anos na Europa. E nós estamos atrasados, porque agora a recém inicia os estudos técnicos de implantação do aeroporto 20 de setembro, né, naquela região ali de Nova Santa Rita, Portão, né? É a sua região, mas... É a minha região. E nós estamos, inclusive, sou, né, um batalhador para que, de fato, essa obra, esse novo aeroporto, possa virar realidade aqui no nosso estado. Por necessidade. Fazer um intervalo e, na volta, recomeçamos, pelo critério de que cada convidado começa um bloco, de novo com o economista Paulo de Tarso Pinheiro Machado. Se tiver conhecimento, fazer uma rápida recapitulação sobre os dois PAC. Falou há pouco na burocracia que emperra, mas
E com relação a esse plano de concessões, será que não haverá um emperramento parecido? Dá um pouquinho mais de ênfase nisso, se vai acontecer ou não. O nosso telespectador pode continuar opinando para conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada.